Olá, meu nome é Marisa Zanoni dos Santos, eu sou aqui da Luz Alliance. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura do livro Os Aliados da Humanidade, volume 2, e hoje nós vamos estar lendo o relatório número 2. Por que a intervenção está ocorrendo? Você pode muito bem perguntar desde o início. Por que nosso mundo está sendo visitado? Por que existe uma intervenção? Existem várias respostas para essas questões fundamentais, algumas delas, das quais são óbvias e outras não. Obviamente, você vive em um mundo lindo, com grande diversidade biológica. É um mundo que não foi destruído pela exploração, embora corra o risco de sê-lo. É um mundo que contém imensos recursos biológicos, recursos vitais, recursos raros e difíceis de encontrar em uma comunidade maior de mundos estéreis. Você, é claro, ainda não percebeu o valor do seu próprio mundo. Como nunca morou no exterior, você ainda não consegue apreciar a maravilha do mundo em que você vive e por que ele é tão valioso para os outros. Mas considere o seguinte: você vive em um mundo com um ambiente extremamente temperado e uma enorme beleza e diversidade biológica. Você vive em um mundo com enormes recursos hídricos. Você vive em um mundo que possui grandes extensões de terras habitáveis para as raças que podem respirar sua atmosfera. Agora você tem um mundo com presença humana e infraestrutura que pode ser incorporada a tecnologias estrangeiras. Você pertence a uma raça de pessoas que é inteligente, embora supersticiosa e ignorante da vida no universo, tornando-se assim maleável e suscetível à persuasão e indução. Você vive em um paraíso virtual. É assim que o seu mundo é percebido. Quando viemos pela primeira vez ao seu mundo e o observamos de perto, ficamos maravilhados. É muito mais bonito e muito mais rico do que nós imaginávamos. Embora nunca tenhamos estado na superfície do seu mundo, podemos ver, mesmo do nosso ponto de vista, que lugar glorioso deve ser. Vimos intervenções como o que está ocorrendo em seu mundo, acontecendo em mundos de muito menos valor e mérito. Portanto, certamente o seu mundo é como um prêmio. A questão é se você vai defendê-lo, protegê-lo e mantê-lo. Se você não fizer isso, outros certamente irão tirá-lo de você. Você ainda não viu isso na história do seu próprio mundo, quando tribos e povos indígenas foram vencidos por potências estrangeiras em busca de vantagens, e como a grande riqueza que esses povos indígenas possuíam, mesmo conhecido para eles, tornou sua terra e seu mundo tão valiosos para os outros? Você não viu isso? Isso não foi demonstrado em seu mundo inúmeras vezes? Isso está sendo demonstrado até neste momento. Agora vocês são os povos indígenas, e poderosas forças intervenientes estão entrando em seu mundo, buscando estabelecer-se por meios sutis, buscando se unir à humanidade em espírito e em carne, buscando obter um fundamento aqui, a partir do qual possam estabelecer a sua própria autoridade e preeminência. O seu mundo é tão atraente, com certeza você pode ver que tal intervenção pode ocorrer se você pensar sobre isso. Para os coletivos que vivem principalmente em ambientes tecnológicos, esse mundo é grandioso, espetacular e útil. No entanto, eles não são movidos por uma apreciação artística de seu mundo. Eles são movidos pela necessidade dos recursos do seu mundo.
Eles veem isso como um prêmio, o melhor entre muitos. Estão examinando isso neste momento. O advento das armas nucleares em seu mundo fez com que a intervenção entrasse em sua fase de maturidade, pois eles perceberam que se você se tornasse mais forte e tivesse maior poder tecnológico, então a intervenção seria mais difícil de realizar. Eles querem que você acredite que eles estão intervindo para salvá-lo de sua própria autodestruição, mas na verdade, eles estão tentando intervir antes que a situação se torne muito difícil. Você se tornou poderoso, mas ainda não o suficiente. Eles veem o meio ambiente do seu mundo sendo destruído e sentem que não podem esperar. Estas são talvez as razões óbvias pelas quais o seu mundo está passando por uma intervenção. Mas e as razões que não são tão óbvias? Vamos falar sobre isso agora? Desconhecido por todos, exceto por alguns indivíduos no mundo hoje, existem importantes depósitos secretos em seu mundo, pois seu mundo tem sido usado até mesmo por sociedades graciosas para esconder coisas de valor dentro dele. Por milênios, seu mundo tem sido um refúgio seguro para o armazenamento de itens sagrados e poderosos. Existem alguns na hierarquia dos coletivos que sabem disso, e é por isso que eles dão importância especial ao seu mundo. É por isso que procuram usar indivíduos em seu mundo para que possuam habilidades psíquicas para obter acesso àqueles indivíduos que possuem um conhecimento intrínseco desses importantes tesouros ocultos. Afinal, seu mundo, com seus vastos recursos biológicos, é um lugar requintado para esconder coisas pequenas, coisas que podem estar enterradas profundamente em lugares que seriam muito difíceis de descobrir. E porque os povos nativos eram supersticiosos e esparsamente povoaram a terra por tanto tempo, muitas coisas de valor foram armazenadas aqui. Se você descobrisse essas coisas, bem, talvez elas pareçam ter pouco valor ou utilidade para você, pois você não tem a habilidade ou conhecimento para usá-las. Mas se eles forem descobertos por você, isso o tornaria extremamente vulnerável na comunidade maior, pois em um momento você teria algo que muitos outros iriam querer. Você não teria a habilidade ou os meios para proteger o que acabou de descobrir, e isso chamaria a atenção para o seu mundo, a atenção que você não desejaria. É por isso que os sábios permanecem escondidos no universo. É por isso que os objetos de poder, até mesmo a própria sabedoria, devem ser protegidos e guardados. É o mesmo em seu mundo, com certeza. Os mais sábios são os mais ocultos. Aqueles que possuem o maior conhecimento são os mais difíceis de encontrar, exceto por aqueles que pretendem encontrá-los. Alguns desses depósitos foram destruídos através dos ciclos naturais da evolução da sua Terra. Eles foram destruídos por eventos naturais, mas alguns ainda existem. E porque a intervenção está em andamento, aqueles que guardaram essas coisas há muito tempo não podem voltar para a sua própria segurança. É por isso que é verdade que a humanidade já é visitada há muito tempo. Mas nunca houve uma intervenção desta magnitude ou desta natureza antes. Isso pode ser confuso para algumas pessoas, pois elas pensam que a intervenção é apenas uma outra expressão de uma visitação contínua e de uma presença alienígena contínua no mundo, mas não é realmente verdade. Você ainda não tem a habilidade de discernir amigo de inimigo, seus aliados de seus adversários, exceto por meio de demonstração, e mesmo aqui seria necessário um insight mais profundo para saber essa determinação.
Algumas pessoas pensarão que somos adversários da humanidade e que aqueles que intervêm são aliados da humanidade. Isso é obviamente falso, mas não é óbvio para você, pois você está sem sabedoria e consciência dessas questões, e é por isso que nós viemos. Seu mundo contém, então, grandes tesouros em sua diversidade biológica, em seus recursos hídricos, em seu ambiente temperado e em seus tesouros escondidos. No entanto, há outra razão pela qual o mundo é valioso. Isso não seria óbvio para você, pois você não poderia reconhecê-lo do seu ponto de vista. E isso é que o mundo está em uma posição estratégica que é valiosa para as outras raças. Para entender isso, você teria que ter uma visão geral da competição entre os coletivos e os estabelecimentos econômicos e políticos da região em que você vive. Existem muitos participantes. Existem conflitos, embora a guerra raramente se exerça. A competição é realizada de maneiras mais sutis e engenhosas, pois a tecnologia pode ser compartilhada, copiada e comprada. É o poder no ambiente mental, o poder da persuasão e o poder de insight que tem a maior vantagem aqui. A humanidade ainda não percebeu isso, pois ainda é brutal no exercício de seus poderes. Mas sua educação sobre a comunidade maior deve começar em algum momento, e certamente esta é a hora. A posição estratégica do seu mundo aumenta a sua importância. Existem vários coletivos competindo pela preeminência em seu mundo. Eles estão competindo entre si, embora não estejam em guerra. Temos certeza de que você pode pensar em exemplos disso em seu próprio mundo. Por exemplo, muitas nações em seu mundo podem competir pelas riquezas de um país mais pobre. Essa competição está ocorrendo agora, e é por isso que a intervenção tem muitas faces. É por isso que você verá muitos tipos diferentes de embarcações pairando sobre as suas terras. Você encontrará diferentes raças de seres e será muito confuso e pensará: alguns são bons e outros são ruins. Alguns estão aqui para ajudar e alguns talvez estejam aqui para não estejam aqui para ajudar. Mas você está apenas adivinhando. Seus aliados não se intrometerão. Seus aliados não tentarão manipulá-lo ou dar-lhe um poder que você ainda não possui, que você ainda não pode assumir, ou fornecer tecnologias que você ainda não pode usar construtivamente. Seus aliados não procuram conquistá-lo ou torná-lo parte de suas associações. Antes que você possa avançar na comunidade maior, primeiro você deve sobreviver. E para sobreviver, você deve se unir e proteger seu mundo de intervenções como a que está ocorrendo aqui agora. Se você puder garantir a sua liberdade, a intervenção será muito difícil de conseguir, pelo menos por meios legais. E você terá que se tornar uma força a ser reconhecida, ao invés de uma raça débil que está administrando um belo planeta. Acreditamos na grande verdade e no poder que existe no coração humano, e não teríamos feito a longa jornada para vir até aqui, ou não teríamos nos arriscado tanto para passar esses anos observando a intervenção e suas atividades. Seus aliados acreditam na promessa da humanidade. No entanto, esse respeito você achará raro na comunidade maior, pois, como acontece em tantos lugares, seu valor e seu valor serão determinados pelo que você possui, o que pode negociar, o que pode vender, o que pode renunciar. Essa é a vida. Isso é a natureza. A tecnologia não muda isso. Você deve aprender isso.
Se você acredita que a tecnologia é a sua salvação, você será salvo por outra raça que é tecnologicamente superior a você. Por favor, ouça nossas palavras aqui. Nós falamos com grande experiência. Não podemos provar essas coisas a você até que possa vê-las por si mesmo. E quando você mesmo os vir, será tão óbvio. A intervenção é tão óbvia. Mas quem pode ver isso? Do seu ponto de vista, é muito mais difícil de reconhecer. E até que você possa ter uma perspectiva e educação da comunidade maior, até que você aprenda sobre as realidades da comunidade maior, como você vai poder entender? Seu coração saberá, mas você precisa ouvir. As pessoas querem um resultado feliz. As pessoas querem evitar conflitos e desafios. As pessoas não querem mudar necessariamente. No entanto, não é isso que a vida traz. A humanidade deve se tornar muito mais forte do que é hoje. A liberdade humana deve ser o grito da guerra. Um grito de guerra. Então, quando você pergunta, por que o nosso mundo? Você deve reconhecer essas coisas que mencionamos. O que é óbvio, você poderá ver. O que não é óbvio, você não será capaz de ver, mas ainda pode entender. Você pode escolher, é claro, desconfiar das nossas palavras. Você pode acreditar que é possível que possamos nos comunicar com você dessa forma. Você pode duvidar de todo o processo pelo qual nos comunicamos. Você pode rejeitar nosso conselho, nós entendemos. Mas você deve seguir a sabedoria que vive dentro de você para realmente saber. E se você realmente sabe, então saberá que estamos sendo verdadeiros com você. É aqui que a prova real ocorrerá. Se você busca uma prova apenas em demonstração, bem, você pode ser persuadido de muitas coisas. Mas apenas o conhecimento dentro de você pode ser persuadido pela sua própria verdade. Não pode ser enganado. Esta é a sua maior e mais forte esperança. Este é o maior poder do universo e seus visitantes não o utilizam. Essa é a chave. Aprenda o caminho do conhecimento e você terá a chave. Se você quer que as coisas lhe sejam mostradas, bem, você será desencaminhado. Você será persuadido por outros poderes. Você seguirá o que deseja ao invés do que realmente conhece. O mundo será dado e a ocupação ficará completa. Você vive em um momento crítico, talvez o maior momento da história do seu mundo. Você veio em um ótimo momento. Isso é um acidente? É um engano? Ou era para ser assim? Você que pode estar instável em sua vida, buscando uma realidade maior e um significado maior, com certeza você deve considerar isso. Vocês são os povos indígenas de um mundo que está sendo visitado com o propósito de conquista e dominação. Como você reagirá? Como você responderá? A escolha é sua. Podemos apenas aconselhar. Ninguém na comunidade maior virá resgatá-lo. O sábio não faz isso. Talvez você questione isso e diga, por que não? Você deve confiar em nós neste assunto, porque se intervirmos de forma militar, se reunirmos forças para fazer isso, nossos mundos estarão em perigo. Estaríamos atuando fora de nossa jurisdição, violando as regras de conduta dessa jurisdição. Você pode ver isso? Mesmo assim, se a humanidade deseja se tornar forte e independente no universo, ela deve estabelecer a sua própria força e independência. Não pode ser resgatado. O que você está enfrentando é a realidade da vida no universo. Não é um poder maligno. Não é uma força sinistra.
É apenas o forte tirando vantagem do fraco, se puder. Essa é a natureza. Isso que é vida. Até que você alcance uma maior compreensão espiritual, uma maior compreensão de conhecimento, então essa é a vida que é real. O conhecimento é tão raro no universo quanto em seu próprio mundo. Muitas pessoas colocam toda a esperança em serem salvas por uma raça maior. Como eles conhecerão seus aliados como eles definirão quem é aliado e quem é adversário? Eles são maduros para a intervenção. Eles buscarão se unir à intervenção, acreditando que ela salvará a humanidade de si mesma. Acreditando no que seus próprios visitantes acreditam, pois estão convencidos de que a humanidade é muito indisciplinada, desorganizada e indigna até mesmo para viver em um lugar tão valioso. Você não pode ter uma visão romântica e fantasiosa da vida no universo se quiser entendê-la e se preparar para ela de acordo. Você deve ter sabedoria e sobriedade. Você não deve se enganar nesse assunto. Você está vivendo em um ambiente de tremenda persuasão, não apenas de persuasão entre as pessoas, mas de forças da comunidade maior que está em seu meio. Como você vai superar e compensar essa influência em sua vida? Devemos ser enfáticos e repetitivos no que estamos enfatizando, porque queremos ajudá-los a superar essas influências que o manteriam em um estado de confusão ou ambivalência em relação às próprias forças que estão ameaçando seu bem-estar neste momento. Você nunca esteve em uma situação como esta antes. Certamente você nunca enfrentou uma intervenção dessa magnitude. As pessoas negarão sua existência. Eles vão rir disso. Eles irão desprezá-lo. Eles não querem que seja verdade. Eles não querem que seja real. Mas isso não muda a realidade. Desde o nosso primeiro conjunto de instruções, entendemos que muitas pessoas têm perguntado sobre nossos nomes e nossas identidades, de onde viemos e assim por diante, como se precisassem saber essas coisas para confiar em nossas palavras. Mas não podemos transmiti-los, pois devemos permanecer escondidos ou estaremos em grande perigo, e seus aliados, que nos enviaram para ficar perto do seu mundo, também estarão em grande perigo. A confiança deve vir de um entendimento mais profundo. Não é a informação que você precisa tanto quanto a perspectiva. Se você não consegue ver a situação com clareza, de que adianta ter mais informações? Se você não pode saber a verdade em seu próprio coração, o que as informações fornecerão a você? Você precisa de um pouco de informação, mas você precisa de muita perspectiva e você precisa de muita coragem. Por que o seu mundo está sendo visitado? Por que existe uma intervenção? Pense nessas coisas e verá claramente. É tão óbvio. Esse foi o segundo relatório. E eu gostaria de fazer, inclusive, somente uma reflexão a respeito dessa última frase. Por que o seu mundo está sendo visitado? Por que existe uma intervenção? Pense nessas coisas e verá claramente. Nós precisamos pensar em vibração, energia e frequência. Tudo. Se nós estamos sendo visitados, se está havendo uma intervenção em nosso mundo, é porque nós estamos também vibrando numa frequência que está parecida com a frequência, na mesma frequência dos visitantes. Então, eu acredito que nós deveríamos pensar mais em ambição. Em ganância.
né? Ambição todo mundo tem, e todo mundo deve ter mesmo, porque senão a gente não cresce. Mas a ganância, a gente passa em cima do outro para conseguir as coisas. A gente pega vantagem, toma vantagem do que a gente é forte para poder prejudicar uma pessoa para conseguir o que a gente quer. Isso é ganância, né? E é isso que eles estão fazendo com a gente. Então, a gente tem que ver o nosso comportamento dentro da nossa vida nesse mundo, né? Onde a gente está usando esse tipo de comportamento? É lógico, vem dos governos, vem dos mais ricos, e é isso que a gente tem que se ligar, a gente tem que prestar atenção. Porque a gente tem que começar, é um por um, coração por coração, passo a passo. Até chegar uma hora em que a maioria estará vibrando numa outra frequência, e aí eles não poderão ficar mais aqui. Então essa é a minha reflexão, e fica aqui pra gente pensar. Até amanhã no próximo relatório, tá ok? O próximo relatório tem o título de A Influência sobre a Humanidade. E a gente se vê amanhã então, pessoal. Um ótimo dia para vocês e até amanhã. Beijo no coração.